Porque o segredo da vida não está no que faz com você, mas do que você faz com o que fizeram com você. Pegou isso, você está com a cartela bingada na vida. Então presta atenção. Cada um tem um nível de interpretação. Depende do ambiente, depende da instrução. Ninguém aqui pegou essa aula quando era criança? Alguém aqui pegou essa aula quando era adulto? Alguém assistiu essa aula na faculdade? Alguém assistiu essa aula numa empresa? O que você está fazendo aqui? Alguém me passou um recurso. Eu vou ficar uns 3 dias sozinho com a inteligência artificial. Vou pegar todos os meus livros, jogar lá e vou colocar os 820 vídeos que eu já gravei lá dentro. E vou construir um robô com a minha face. E eu vou criar um diálogo. E já me falaram que eu vou perder para mim mesmo. Que a inteligência artificial vai pensar com tudo que eu já produzi de conteúdo e vai me espancar. Estou doidinho para ver ela. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer perguntas para revelar a intenção e não para achar respostas. A sabedoria ainda não está na inteligência artificial. Não está nem em sentimento, imagina a sabedoria. Eu estou morrendo de dó dessa inteligência artificial. As pessoas ficam impressionadas com isso porque elas estão buscando resposta e não buscando a sabedoria que te dá entendimento, discernimento e revelação e impressão no espírito, inclusive. E aí quando você aprende isso, ai coitado disso, até esses caras aprendem a mexer com isso. Sabe o que acontece? Quando você vira um garimpeiro, você vai evitar levar golpes, você vai evitar entrar em coisas que não fazem sentido, você vai se perguntar o porquê está andando com esse tipo de gente. Você vai fazer perguntas que vão cortar estados emocionais que não fazem sentido. Então, o nome do livro é Os Códigos do Milhão. Estamos chegando em 50 mil pessoas que compraram o e-book. Eu estou impressionado com isso. Impressionado. Ai, como eu queria que 50 mil pessoas lessem, só lessem. Como eu queria que dos 50 mil, 40 fizessem as tarefas. Como eu queria que 30 mil desses acompanhassem todo dia. Tem mais que isso, todo dia acompanhando, mas eu não sei se é os mesmos que estão lendo. E como eu queria que 20 mil desses estivessem transbordando para dar a chance para mais 10, aí dá 200 mil pessoas. Só que gente tendo conteúdo denso e picanha. Picanha, picanha, todo dia. A picanha que prometeram não vai entregar nunca. O que você tem que entender? Idiotas afirmam o tempo inteiro. Idiotas murmuram. Os sábios, por menor que eles sejam em estatura ou em frequência, eles vivem fazendo perguntas. Então tem 3 níveis de perguntas. A pergunta mais poderosa do mundo você faz para quem? Você mesmo. Você faz por você. A segunda pergunta você faz para quem? Para o próximo. A primeira pergunta você vai fazer para você. Alguém aqui, aluno do MEDP, está me corrigindo. Acabou de me corrigir. A primeira pergunta é para você, a segunda é para Deus. Deus é o que menos responde pergunta. Te fala com segurança. Ele não respondeu a sua pergunta, é para você perguntar para o próximo. Escuta o que eu te falei. Tem 3 direções à pergunta. Comece perguntando para você. Até quando você vai suportar isso? Até que dia você vai ficar comendo emoções? Até que dia você vai ficar dando desculpa para não fazer exercício? Isso é uma pergunta sua. Pergunta para Deus. E engraçado é que várias vezes eu fiz perguntas muito honestas e sinceras para Deus. E Deus, na resposta, não fala nada, mas vê o nome de uma pessoa. Eu acho isso incrível. Eu falo, Deus me ajuda, eu não aguento mais. Aí vem o nome da pessoa, fulano. Só o nome, isso se chama impressão no espírito. Qualquer coisa que você tiver, eu te faço pergunta, eu acho o sintoma. Isso pode ser revelação, isso pode ser leitura facial, isso pode estar uma conexão em ambiente, isso pode ser discernimento, revelação, pode ser um livre entendimento de coisas que estavam engatilhadas no seu cérebro, aí revela do nada, é um mecanismo do cérebro. Eu te mostro e te provo todas essas coisas, com Bíblia e sem Bíblia. Então, quando você faz pergunta para Deus, alguma coisa vai acontecer. Aí parece coincidência. Chama Jesuicidência, porque você tem um espírito voltado para isso. É muito mais fácil entender que as coisas não são por acaso. Não tem negócio de acaso. Tudo tem efeito e causa. Talvez você está vivendo o efeito e não sabe nada sobre a causa. Eu posso asseverar para vocês que se a gente tivesse medição de valuation pessoal, se eu tivesse valendo hoje uns 400 trilhões de dólares, eu tenho certeza que 390 trilhões seria só pela capacidade de fazer pergunta.
A gente se diverte fazendo campeonatos, às vezes de fazer pergunta, eu consigo responder fazendo pergunta ao mesmo tempo, 7 pessoas ao mesmo tempo. E meu cérebro continua em paz. Uma pessoa sozinha não aguenta um tranco meu, 3 rodados. Pablo, como? Seu cérebro é melhor que o nosso? Não, meu cérebro foi treinado e o seu não, só isso. O foco na hora de extrair o diamante é nunca emocionar com a fala da pessoa, senão você cai. O que você tem que entender é que existe uma única palavra-chave na resposta, eu uso essa palavra para voltar à pergunta. Ter uma mentalidade desse nível vai fazer você não emocionar com absolutamente nada que te falo. Já fui acusado de ter me tornado uma pessoa fria. Sabe o que acontece? Quando você é acusado disso, você está querendo, as pessoas estão querendo que você pare com isso, porque está denunciando elas. Porque elas são muito sentimentais. Na verdade, essa expressão ser muito sentimental está errado. Na verdade, essa pessoa ela não tem leitura sentimental. O sentimento dela está muito distante, tem muita distorção da realidade. O que você não foi preparado, eu estou te preparando na noite de hoje. Você tem que aprender tudo que é do mundo real, para você parar de ser bobo e ficar na distorção da realidade. O diabo ele não quer e não vai fazer com que você tenha assombrações para passar medo em você. Ele não vai entrar no seu sonho para mostrar o inferno. Ele vai te mostrar essa palavra aqui, ó, ocupado. O maior ataque que existe do inimigo no mundo espiritual é manter os filhos ocupados. Se você ficar ocupado, você já é um soldado vencido. Por quê? Porque quem está ocupado não tem tempo para prosperar. Quem está ocupado com um monte de coisa não consegue ter visão. Quem está ocupado, ele vive achando que a vida dele é aquilo e que a vida dele acabou, porque ele é muito produtivo em fazer nada. Não tem coisa mais terrível do que ser eficiente naquilo que você não foi chamado. Eu acho essa a pior coisa que existe. Ser eficiente naquilo que você não foi chamado. Você tem a sensação de estar fazendo bem, mas ninguém te chamou para isso. Isso é terrível. Só uma pergunta te tira disso. Até onde eu vou segurar as pontas pensando e fazendo essas coisas que eu estou fazendo? Você tem que fazer essa pergunta. Então, nesse capítulo aqui, o que eu quero que você treine? E você precisa de treinar. Eu tenho treinado nos últimos 15 anos a fazer pergunta. Com muita humildade. Eu não impressiono com nenhum cérebro dos vivos que tem aí. Já fui por racha com um monte de gente. Talvez você já assistiu no TikTok, já viu alguém vindo para discussão comigo. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Às vezes eu vou baixar um pouquinho o nível para entrar no nível da pessoa para tirá-la do sério. Então, fazendo pergunta, como eu sei que ela vai abalar com as falas, eu baixo para ficar da altura dela, dou a cutucada e sai. Aí a pessoa desbaratina, perde a direção completa, e eu fico lá na minha, eu falo, já foi, está batido. Existe o ciclo da realidade, anota aí, deixa eu fazer o desenho para vocês verem. O ciclo da realidade é uma coisa que dá para mudar uma vida para sempre. E tem que ensinar seu filho desde pequeno. Dá para ensinar ele desde 5 anos de idade, já dá para aprender isso aqui. Ó. Esse ciclo da realidade é uma das coisas que mais impressionaram as pessoas desses últimos anos. Só isso aqui, ó, ciclo da realidade. Tudo que é real vai fazer um giro, e esse giro tem que voltar para a realidade. Se esse giro voltar 100% aderente, ou seja, 100% correto, sem distorção, nós vivemos plenamente a realidade. Vamos fazer um giro da realidade. Deus falou que você é imagem e semelhança dele. Na hora que a gente dá uma volta nos seus sentimentos e emoções, está tudo destruído isso. É como se fosse uma rodovia com crateras. Não tem como nem andar lá. No ciclo de realidade, em relação à sua autoimagem, está completamente destruído. Você não entendeu quem você é. Você não sabe nem sobre ele, nem sobre você, nem sobre os outros. Isso é só da identidade. Vamos do propósito. Não consegue nem sair, nem sentir, porque nem começou. Aí a gente começa, vamos para os seus resultados. Não tem nem como voltar, porque você nem começou a entrar na realidade. Pablo, pelo amor de Deus, o que é aquilo ali? O primeiro item, para a gente conectar na realidade, chama-se sentimento. Presta atenção nisso aqui, ó. Vai escrever aí, ó, sentimento. Sentimento, está aqui um dos maiores segredos da vida, ó, sentimento. O mundo real é o mundo natural. O que é sentir? É a interpretação que eu tenho sobre o mundo real. Quando você falar assim, qual o seu sentimento? Aqui está uma coisa mais incrível do cérebro humano. Cada um sente uma coisa diferente. Cada um dos senhores e senhoras
sentem uma coisa diferente vendo uma mesma cena. Eu acho muito massa. Faz uma coisa e mostra para umas 100 pessoas. 90 tem sentimento diferente uma da outra. Tem gente que consegue ser mais profundo, tem gente que é raso, tem gente que fica ofendida, tem gente que fica com raiva, tem gente que quer debochar. Tem gente que vê o outro caindo e ri, tem outro que fica preocupado, o outro vai lá ajudar. Sentimento. Fala com a boca e escreve assim, ó, sentimento é igual interpretação da realidade. Quando a criança fizer birra, o que você como pai deve fazer? Você sabe ou não? Pode anotar essa tarefa, você vai impressionar o tanto que seu filho vai melhorar em poucos dias. Insista a fazer essa pergunta para ele. Respira, respira com o papai, vai. Coloca o nome no sentimento. Aí ele vai falar, não sei. Aí você fala, e se você soubesse qualquer nome, qual nome você colocaria? Pense em alguma coisa parecida com o que você está sentindo. Aí ele fala, raiva. Então tá bom. Aí na outra hora, o que você está sentindo? Injustiça. Aí ele vai aguçando o sentimento e vai chegando mais próximo da realidade. Sabe o que vai acontecer? Quando ele estiver maduro nos sentimentos, não vai mais importar com nada que fazem com ele. Porque o segredo da vida não está no que faz com você, mas do que você faz com o que fizeram com você. Pegou isso, você está com a cartela bingada na vida. Então presta atenção. Cada um tem um nível de interpretação. Depende do ambiente, depende da instrução. Ninguém aqui pegou essa aula quando era criança? Alguém aqui pegou essa aula quando era adulto? Alguém assistiu essa aula na faculdade? Alguém assistiu essa aula numa empresa? O que você está fazendo aqui? Fala assim, aprendendo a interpretar a realidade. Eu vou andar aqui no meio de vocês e cada um interpreta esta merda de andar.